Namah Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschacha Deshatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Adwaita Gadadara Sri Vasa de Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos. Hoje entramos aqui na parte 19 desse nosso estudo, chamado a explicação sobre o serviço devocional do capítulo 29, canto 3 do Srimad Bhagavatam, onde Kapila Deva instrui a sua mãe Devahuti sobre todo esse processo de servir, devocionalmente a Deus. Muitas coisas foram faladas, de um modo sucinto, sintetizado. Muita informação foi colocada nesse tempo, que estamos aqui juntos, trabalhando essa ideia de entender que a vida material ela só tem importância real, ou utilidade de acordo com a criação de Deus, dessa forma humana, se nós a usamos nessa dimensão terrestre aqui, no caso, que está sendo a nossa lição atual de vida, se a ocupamos no serviço devocional. Na verdade, como eu disse, já que estamos aqui numa fase mais adiantada de entendimento, quem serve a Deus é o Espírito, certo? Você tem que entender que você não pode fazer essa ligação, tipo assim, eu estou servindo, eu estou praticando o serviço devocional, mas pensando no sentido material. O sentido material é apenas das colocações, no campo grosseiro que você faz. Porém, quem está servindo a Krishna é o seu espírito, aquilo que você é, aquilo que está além da forma humana, que é transcendental, mas que, estando assim servindo a Deus no espírito, automaticamente você usa a sua forma humana, as suas emoções, os seus pensamentos e até mesmo a sua própria alma, que é onde está a sua inteligência, a sua razão pura de discernimento, para se manter nessa movimentação dentro da energia inferior, sintonizada ou sincronizada com o seu espírito. Quando o espírito reconhece os pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus e a adora em serviço devocional puro, automaticamente os seus veículos de manifestação, tanto no plano sutil quanto grosseiro, se ocupam também automaticamente, certo? Tem que ter essa compreensão alinhada, do espírito, da alma e do corpo. Porque muita gente fala assim, eu vou praticar serviço devocional e pensa somente em termos de corpo material. Na verdade, quem está servindo a Krishna é o espírito. É isso que temos que ter em mente, nesse ponto que chegamos agora do estudo. E você deve observar em cada ser humano a entidade viva, o espírito que está ali regulando aquela forma. Você tem que observar também Krishna, Vishnu presente no coração de cada pessoa e entender que essa entidade viva, o espírito, tem que conduzir a sua forma humana nesse mundo de uma forma perfeita, conforme o Sr. Kapila Deva está explicando aqui, conforme também o Sr. Krishna explica no Bhagavad Gita.
certo? Isso é muito importante, né, entender, esse alinhamento. Quando o espírito está servindo a Deus em verdade, vamos dizer assim, todos os seus veículos, a sua alma, tudo está colocado, né, nesse caminho de serviço devocional. Não pode esquecer nunca que, em primeiro lugar, é o espírito que está servindo. O corpo material, você vai perder esse corpo a qualquer momento, né, com a morte física. Também os corpos sutis, eles são descartados depois de um tempo, após a morte, porém é o espírito que é sempre consciente desse processo, né? O Dharma, Sanatana Dharma, né? O Dharma eterno do espírito é que ele é um servo amoroso de Krishna. Ok? Então vamos agora ao verso 37, onde Kapiladeva diz a sua mãe, né? O fator tempo que provoca a transformação das diversas manifestações materiais é outro aspecto da suprema personalidade de Deus. Qualquer pessoa que não saiba que o tempo é a mesma personalidade suprema tem medo do fator tempo. Aqui, né, o senhor Kapiladeva, ele está mostrando que tudo que se transforma, que se manifesta nesse mundo, ele caminha dentro daquilo que se chama a concepção do tempo, né? No tempo as coisas nascem, as coisas existem durante um tempo e depois elas são dissolvidas naquilo que se chama a morte, ou, né? Coisas que dão fim aquilo que ficou manifestado para que exercêssemos as nossas lições nesse mundo material. Então esse fator tempo que provoca essa transformação das diversas manifestações materiais, devemos entender que isso é Deus agindo. O tempo é outro aspecto de Deus, certo? Porque muitas vezes, quando estamos identificados com esse corpo material, pensamos, né? Pensa assim, erroneamente, né? Porque você é eterno. Porém, você pensa, eu nasci, eu vou durar durante um tempo, vou envelhecer e vou morrer. Você entra nessa ilusão, né? Você acredita que você nasceu e que você vai morrer. Essa situação temporal, né, ou temporária do corpo material não tem nada a ver com o espírito. Você nunca pode cair nessa armadilha do pensamento. Porém, nesse verso, o senhor Kapiladeva, né, o próprio Deus, ele está dizendo essa coisa que você... Né, porque o tempo é algo assim místico, né? Na verdade, é um movimento da mente. O tempo é mais uma interpretação psicológica dos acontecimentos que se manifestam, nesse sentido de serem criados, mantidos durante um tempo e depois destruídos. Dessa forma, você, quando está na concepção material, você fica preso a essa imaginação do tempo, né? E aqui Deus está falando que esse fator tempo é exatamente Deus em ação, né? É um aspecto de Deus que não podemos entender realmente, mas aqui está sendo revelado. Então, se você não entende que esse tempo é a ação divina, né, dentro da criação, onde ocorrem os fenômenos de aparecimento, manutenção e dissolução, se você não sabe disso, né, que Deus está controlando tudo através dessa energia chamada tempo, que nada mais é do que uma manifestação energética dele. Então, aqui, né, Deus está falando do tempo, é Deus agindo, né? Por isso que ninguém pode escapar dessa ação, né, temporal nesse mundo enquanto estiver nessa forma humana. A gente sempre diz, né, que se você está seguindo com fé no seu serviço devocional nesse mundo, né, atual,
tentando assim se purificar para se libertar dessa energia que está te iludindo, você tem que ir no tempo de Deus, não no tempo que você quer, no seu tempo caprichoso, na sua ansiedade. Eu vou me realizar em Deus, por que eu não realizo o divino logo, né? Por que está demorando tanto a que eu me ilumine? Dessa forma, você tem que respeitar o tempo de Deus. É Deus agindo no seu coração de acordo com a sua vibração, com a sua sinceridade, com o seu estabelecimento na verdade de si mesmo como um servo eterno, amoroso de Deus nessa prática, nesse mundo. O tempo de Deus começa a ser contado a partir desse instante, né? O tempo de Deus é o tempo da potência interna divina agindo. E o tempo da mente, né, que também está dentro do tempo de Deus, mas é configurado dentro de um movimento psicológico ou mental, é diferente, é o tempo do ego, certo? Logo, nós temos que nos render a Deus em serviço devocional e deixar que Deus haja no tempo dele de acordo com a nossa configuração energética de estar realmente emanando esse desejo, essa vontade pura de voltar para a morada suprema, tá? Ou de viver assim nesse mundo completamente consciente de Deus. O fator, né, mais importante é renda-se aos pés de lótus do Senhor Krishna, né? Medite no Senhor Vishnu em seu coração, contemple a existência Brahman da refulgência de Krishna, né, à sua volta. Enfim, temos que caminhar cada vez mais conscientes e menos atrelados à falsa identificação com as ferramentas materiais grosseiras e sutis. E aqui nesse verso, Deus está falando que se a pessoa não sabe que o tempo é ele, é um aspecto dele em ação, em sua própria criação, a pessoa passa a ter medo do fator tempo. Isso quer dizer que a pessoa tem medo da morte, o medo do desconhecido, o medo do futuro. O tempo, né, se torna um enfrentamento da velhice, porque você acaba se identificando com esse corpo material. Você acaba vivendo numa situação temporal, linear, onde tudo está sendo criado, mantido e dissolvido por essa potência do tempo, que nada mais é do que Deus mostrando para nós que esse mundo material não é o lugar para ficarmos aqui. Nós somos eternos, porém caímos numa dimensão da criação da energia inferior de Krishna, onde tudo é temporário. Certo? Tudo aqui funciona de uma maneira que o espírito não está completamente, né, satisfeito. Porque se você é eterno, naturalmente, quando você vive, né, nesse auto-engano de que é o corpo material, automaticamente você se defronta com esse tempo onde a morte se aproxima a cada dia, mas por você ser eterno, você já sabe disso. Lá no fundo da sua consciência, você já sabe disso. Por isso que há o temor, né? Há esse temor, né? A pessoa, podemos ver nesse mundo, assim, quando se fala, de repente tem uma doença, uma pandemia, né? Então, quem não está vivendo em Deus fica assim, temeroso, né? Posso morrer a qualquer momento, isso vai acontecer, ou você sabe que tem outros tipos, né, de doenças, ou há inimigos que querem te matar, né? Seja pelo dinheiro, ou por inveja, por alguma coisa. Todas as pessoas aqui nesse mundo vivem com essa insegurança, certo? Então, aqui nesse verso, Krishna está falando, né? Kapiladeva, não temam, entendam que eu estou controlando tudo, que o tempo é um aspecto meu, energético, que faz exatamente essa função de regular as coisas sendo criadas, mantidas e dissolvidas.
E o devoto que está rendido aos pés de lótus do Senhor Krishna, entendendo que tudo está acontecendo perfeitamente dentro do controle supremo, ele não tem medo da morte, porque ele entende que ele é eterno. Ele se libertou dessa concepção material grosseira de se identificar com o seu corpo material. E é isso que Kapila Deva está falando aqui. E é evidente, né, que quando Kapila Deva fala esse verso, ele quer dizer assim, em síntese, que não adianta você ficar tentando eternizar a sua vida numa energia que é temporária, porque você vai viver assim numa espécie de ilusão, né? Por melhor que seja o seu planejamento de vida, que você tenha boas intenções, isso não importa, vai acabar. E por isso, né, Krishna fala, agora a alma, quando está nesse corpo material, ela tem que se ocupar em serviço devocional. Estabelecida nesse serviço consciente aos pés de lótus de Deus, a alma se movimenta nesse mundo, vendo o tempo, né, vendo Deus acontecer na forma do tempo, regulando todas as coisas perfeitamente dentro daquilo que se chama, né, o karma, que são a ação das leis divinas, da justiça de Deus, dentro daquilo que se chama o fator tempo. E o devoto fica despreocupado, porque se ele está com Deus, ele sabe que essa justiça de Deus está acontecendo perfeitamente na sua vida e que haverá o tempo, dentro também da programação kármica, né, do devoto, que ele vai ter que partir desse mundo. Porém, a ideia, né, de Krishna no Bhagavad Gita é exatamente essa. Quando você partir desse mundo já com toda essa sabedoria, onde você não está vivendo com medo, né, com essa expectativa de que o futuro pode ser ruim, de que o mundo vai se destruir, todas essas concepções que as pessoas, né, fazem através de falácias, de narrativas para deixar o mundo inteiro, a humanidade com medo, né? Isso que as trevas fazem. Elas querem que você fique vivendo nesse medo profético, vamos dizer assim. As narrativas do mundo são sempre assim, em tal data o mundo vai ser destruído, ou que vai acontecer isso e aquilo. E dessa forma, todo mundo identificado com o corpo material fica meio que em pânico. E se você pode, né, estar situado no espírito, aos pés de lótus de Deus, vivendo nesse serviço devocional, que o serviço devocional é o que mantém a sua consciência nessa atitude constante até o fim desse corpo material, nessa ligação com Deus, né? O serviço devocional é a ação que você faz para nunca esquecer de Deus e sempre, de alguma forma, né, de alguma maneira, você poder estar conectado com o divino na sua consciência. É dessa forma que Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, ele está glorificando em seu primeiro verso, o Shikshastaka, né, glorificando, né, todas as glórias ao Sri Krishna Sankirtana. A ideia é que todo mundo fique ocupado nos tópicos do Senhor Krishna, ouvindo sobre ele, cantando sobre ele, meditando sobre ele, enfim, vários, né, processos onde Krishna se mantém estável na mente da pessoa, que tem também essa sabedoria filosófica, né, que Krishna deixa no Bhagavad Gita. É dessa forma, né, que retornamos ao nosso verso, quando Krishna diz, pensa sempre em mim, torna-se meu devoto, adore-me, preste-me homenagens. Entende a profundidade desse verso? Porque esse verso ele é a alma do Bhagavad Gita, ele é a essência. Se você está sempre nessa posição de fixar a sua mente nos pés de lótus do Senhor Krishna, entendendo que você é um servo eterno, amoroso dele, mesmo lá no mundo espiritual, você vai continuar na posição de servo, automaticamente, com essa sabedoria, você vence o reino da morte, né? Você vence a morte por entender que esse tempo é Deus agindo na vida de todo mundo.
A morte, né, para um devoto é algo interessante, porque após a morte desse corpo físico, o devoto que está fixo nos pés de lótus do Senhor Krishna, agindo em serviço devocional nesse mundo, purificado, sabe que quando vier a morte isso vai ser uma bênção, porque você vai se libertar desse veículo, né, de carne e vai voltar para a morada do Supremo, conforme o Senhor Krishna promete no Bhagavad Gita. De modo que tudo depende, né? Já para o materialista, para a pessoa que está se identificando com o corpo material, a morte é o maior dos terrores, né? O medo oculto por trás de todas as ações dos materialistas é que ele pode perder tudo a qualquer momento com a morte. E caprichosamente ele acha que ele é separado de Deus e que ele pode manter a sua vida por si mesmo, sem esse controle, né, do tempo. A pessoa vai se iludindo. As pessoas nem pensam na morte, só pensam assim, tem um vislumbre da morte quando está no enterro, e aí talvez elas reflitam um pouquinho mais profundamente que um dia pode ser que elas estejam ali naquele caixão, mas saindo dali do cemitério tão logo, né, vá para um restaurante e já esquece já. Da mesma forma, hoje em dia, a morte ela é tão ignorada, tão negligenciada nesse aspecto profundo de você entender a parte espiritual, que todo mundo fica lendo aí notícias de morte e as mortes vão acontecendo. Porque a morte é natural, né? Natural, assim. Todo mundo nasce e vai ter que abandonar esse corpo. E as pessoas vendo assim todos os dias, falando-se de morte, e isso se torna algo tão banal que a pessoa não tem mais sensibilidade. Os materialistas, né? Esse medo da morte, a morte está ocultada bem assim, fundo em seus corações, e as pessoas não entendem que a morte, né, no fundo também, até para o materialista, é uma bênção, porque se você entende que uma hora você vai ter que abandonar esse corpo, que pode ser amanhã mesmo, por um pouquinho de inteligência e bom senso que a pessoa tem, ele vai querer saber, né? Será que tudo vai acabar? Se tudo vai acabar, então tudo que eu estou fazendo aqui nesse mundo, de uma forma, né, material, de ambição, de desfrute, tudo isso aí vai acabar. Uma hora vai acabar, eu vou ter que abandonar isso aqui, certo? Então, para as trevas manterem essa idiotização da humanidade, eles até tiram, né, em algumas filosofias, a reencarnação. Tiram a reencarnação, tipo assim, só tem uma vida e aqui acaba tudo, né? O ateísmo. Vão se gerando assim essas teorias absurdas. De modo que a morte ela é muito terrível para o materialista, porque se lemos nesse mesmo canto 3, né, onde Kapiladeva explica a sua mãe Debahuti, ele fala também o processo de nascimento, a romantização, né, da pessoa, quando nasce um filho, a família, aí a pessoa vai se embrenhando, né, nessa floresta material da ilusão, esquece completamente que a qualquer hora vai vir, né, a pancada da morte e a pessoa vai ter que abandonar todo esse romantismo, sentimentalismo emocional da forma humana em relação com outros seres, até mesmo, né, filosoficamente, as pessoas eruditas, orgulhosas de seu conhecimento ou de seu poder, do seu dinheiro, tudo isso aí acaba num piscar de olhos, né? A morte é o terror, né, para o materialista, né, nesse sentido. Mas se você usar um pouquinho da sua inteligência, da sua alma, né, imediatamente você concorda com as palavras aqui que Kapiladeva está falando tão amavelmente para sua mãe, dizendo, né, mãe, ocupa-se desse serviço devocional conforme eu estou te ensinando, para que você caminhe nesse mundo
paralelamente à chamada, né, vida materialista, porque Devahuti, como bem sabemos, né, ela morava num palácio místico criado por seu esposo Kardama Muni, né? O Senhor Vishnu deu a Devahuti um palácio que era invejado até mesmo pelos semideuses, pelos anjos. E mesmo assim, ela, imagina, mãe de Kapila Deva Muni, a suprema personalidade de Deus, né? Kardama Muni, o esposo de Devahuti, era um Prajapati, um filho do Senhor Brahma. Era uma das pessoas que criavam, né, os seres vivos nesse universo. Mas Devahuti, seguindo as ordens de Kapila Deva, se ocupou em serviço devocional, realizou aquilo que é o pretendido, né, espiritualmente falando, e aí se desapegou, né? Ela vivia num palácio maravilhoso, mas não tinha mais ligação com essas coisas, né? E era servida assim, por milhares de criadas, porque ela estava sempre em estado de transe. Estamos falando aqui, né, vamos dizer, da mãe de Deus. Não tem essa história, a mãe de Jesus, Nossa Senhora. Então, Devahuti era a mãe de Kapila Deva, mãe de Deus. Então, temos que meditar nisso, né? Porque o Bhagavatam é uma autocategoria de ensinamento, porque ele fala de situações lá relativas a Deus, é conhecimento supremo, a história dos devotos ligados, né, a esses passatempos divinos, que são o entendimento máximo que temos que ter. Temos que estudar o Bhagavatam e o Bhagavad Gita imediatamente e nos estabelecer nesse serviço devocional, e aí sim não perderemos o nosso tempo, certo? Temos que viver no tempo de Deus enquanto estivermos nessa forma humana, praticando o serviço devocional, para sair fora do tempo do mundo, que é um mundo linear, né? É um tempo linear, que caminha para a morte, inevitavelmente. Esse universo em que vivemos, né, é chamado, né, Mrityuloka, é o local, né, da morte, né? Principalmente aqui na terceira dimensão, nesse planeta Terra, local da morte. Se sabemos disso, imediatamente, bom senso. O que eu estou fazendo, né? Pensando no futuro. Não que seja errado pensar em futuro, mas tipo assim, mas eu não estou fazendo, ascensionando a minha energia para viver no espírito que eu sou. A única coisa verdadeira dentro desse mundo de ilusão é o meu eu, né? Como parte integrante de Deus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Já dizia, né, o mestre Jesus, que realizou o seu eu, né, o eu sou, né, em si. Temos que imediatamente nos situar nessa verdade, né, e conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar desse processo do tempo, né, que é calculado, percebido pela mente como algo que está passando, assim. Sentimos que o tempo está passando, mas não existe esse negócio de tempo passando. Tudo é um movimento da sua mente. Por isso a mente tem que ser sua amiga. Se sua mente é sua inimiga, você é conduzido no tempo material, porque você está se identificando com as coisas materiais. Porém, se você está situado no espírito, servindo em amor a Deus diariamente, ouvindo sobre Deus, cantando, glorificando a Deus, lembrando de Deus, servindo, adorando, fazendo amizade, entregando tudo, entendendo que tudo pertence a Deus, nada te pertence, então você nem precisa entregar tudo a Deus, mas reconhecer que tudo é Deus, né? Então você entrega o seu corpo, as suas emoções, a sua mente, a sua inteligência, tudo, entregar a Deus. Então aí você vai atingir esse ponto que Kapila Deva está falando aqui, da serviço devocional puro. Serviço devocional puro só pode ser praticado pelo espírito completamente consciente de si mesmo,
onde ele contempla como uma testemunha os movimentos da sua mente que se manifestam como fenômenos, né, materiais, onde tudo é criado, mantido e dissolvido. Inclusive, o universo inteiro, ele é criado por Deus, ele é mantido, né, pelo Senhor Vishnu, e no final ele é dissolvido, ele entra em Garbhador Kashai Vishnu, que é essa forma de Deus que tem o Senhor Brahma em cima da flor de lótus, desse caule que sai de seu umbigo. Temos que meditar nesse Senhor Vishnu, entender que ele é o centro, emanador da existência. E como mantenedor, o Senhor Vishnu está no coração de todas as entidades vivas, dos minerais, dos vegetais, dos animais, dos humanos, dos seres, né, dos anjos, dos arcanjos, de toda a hierarquia que administra o universo. Krishna administra, né, todo o universo de dentro do coração das entidades vivas que estão atuando dentro dessa energia inferior para criar essa ordem cósmica. A criação de Deus é perfeita e temos que ter essa amplitude de consciência para absorver a posição em que estamos exatamente aqui e agora, dentro dessa forma humana, que não passa de um sonho, certo? Tudo isso aqui é um sonho dentro do cenário cósmico. E quanto mais você vai ficando consciente da sua realidade, do seu espírito, quanto mais você se mantém nesse serviço devocional a Deus, você vai se estabelecendo no reino de Deus, em você mesmo, né? O reino de Deus está em você, porque o Senhor Vishnu, ele está no seu coração. E você vai criando essa intimidade cada vez maior com Deus. E Krishna, ele fica muito feliz, de modo que você passa a ser um propagador desse conhecimento nesse mundo, para as pessoas que têm essa vontade, que estão despertando para querer saber sobre a realidade da existência. Então esse verso aqui é uma maneira, né, de você entender. Não fique preso ao tempo, situe-se na sua eternidade, porque nós somos Sat Chit Ananda. Sat quer dizer isso, Sat quer dizer eternidade, quer dizer verdade, a existência de si mesmo por si mesmo. O espírito, ele é Sat. Então eu sou eterno, eu sou a verdade por trás de toda essa ilusão, e eu sou a existência de mim mesmo, certo? Dentro daquilo que se chama o aspecto eterno, ou seja, eu nunca nasci, eu não existo temporariamente, eu não vou morrer ou ser dissolvido assim, pela energia suprema. Eu sempre vou existir como um servo eterno, amoroso de Krishna. E por isso agora, sabendo disso no profundo do meu coração místico, vendo Deus em meu coração, controlando amorosamente a minha vida para eu voltar para a morada suprema, eu vou me ocupar nessa forma humana, nessa personalidade feita de fisicalidade, emoções e pensamentos, no serviço devocional, e assim adorar a Deus dia a dia, ou momento a momento, até a hora da minha morte física, após a ação desse tempo que dissolve tudo nesse mundo material, ou impermanência, né, como diz a filosofia budista, né, que nesse mundo tudo é impermanente, nada permanece, de modo que não faça planos para obter coisas que vão se esvair, né, com o tempo. Você tem que cultivar valores eternos. Por isso o Mestre Jesus, ele fala de que adianta você ganhar esse mundo que é temporário, que é sujeito à corrosão do tempo, se você pode ficar situado na sua alma. Você pode caminhar nesse mundo material de uma forma moderada, certo? Dando assim, um desfrute para o seu corpo, para a sua mente,
buscando conhecimento, né? Porém, você tem que estar consciente de que isso aí não é o prazer do espírito. Mas você vai caminhando, né? Consciente. Até que vai chegar um ponto que você já não vai querer desfrutar de nada, nem moderadamente, assim, porque você vai transcender. Estamos, né, no processo de estar voltando para Deus. É o filho pródigo, né? Leia essa parábola de Jesus. Rejeitamos Deus em algum momento de nossa existência, caímos nessa energia material, estamos sofrendo há várias encarnações. Esse sofrimento é necessário, é salutar, vamos dizer, dentro do processo de você revigorar ou querer ativar a sua consciência espiritual, né? Quanto mais você sofrer, mais você quer sair desse sofrimento. E aí você vai começando a buscar as coisas espirituais, até que no momento você vai se dar conta de quem é Deus. E desse modo você vai se render aos pés de lótus de Krishna e vai sair dessa situação de sofrimento, de medo, de angústia, né, material, porque você vive numa espécie de vazio. O que é a vida para uma pessoa normal? É um dia acontecendo depois do outro dia, a pessoa se ocupando como tipo um escravo de um sistema que controla todo mundo, né? Porque há muitas entidades demoníacas no mundo, e você passa a ser um servo desse sistema material, né? Que pode ser também trevoso ou de luz, não importa, né? Se você está vivendo fora dos pés de lótus do Senhor Krishna, você está sendo um escravo do sistema, seja do paraíso ou do inferno. Assim, na forma humana, você tem que despertar para esse ponto, né? Estou vivendo aqui, servindo a Deus, vivo em serviço devocional, mas vivo no mundo que eu observo atualmente, entendo dentro das escrituras do que foi explicado por Deus, que agora eu estou dentro desse tempo chamado, ou era, né, Kali Yuga. Kali Yuga é a era pesada. Aqui os espíritos estão tendo que aprender mesmo diante de sofrimento, de misérias, doenças, dores, perdas. E aí o espírito começa a ser burilado, né? Porque o espírito é rebelde, ele não quer servir aos pés de lótus do Senhor Krishna, ele não quer se render. Ele é teimoso. E aí a ilusão, ela vai agindo de tal modo, porque quanto menos você vive sem estar em serviço devocional a Deus, mais o espírito está sofrendo, porque o espírito, ele não tem essa ligação pura com a energia material. A energia material é só uma escola para você aprender a voltar para a morada de Deus. Mas se você não se rende espontaneamente, principalmente depois que você adquiriu toda essa sabedoria a Deus, naturalmente você vai ser importunado por aquilo que se chama o medo do tempo, o sofrimento, a agonia, né? Porque imagina, você é um espírito, mas você esqueceu daquilo que você é, e se identificando com algo com a personalidade que não tem nada a ver com você, que é só uma máquina biológica que vai falir, né, com o tempo, assim como um carro velho estraga o motor, vai fundir, né, o motor. E aí você vai no enterro, olha assim um caixão, e você sabe que quem está deitado naquele caixão é você. Amanhã será você. E você já se deitou no caixão, né, várias vezes, em todas as formas, né? Você teve que abandonar nesse tempo mortal, vamos dizer assim, do tempo, né, material. Temos que ter essa consciência imediatamente, acordar todos os dias em gratidão, lembrando que o que está se levantando ali da cama é um corpo material, biológico, dentro de um tempo que está sendo manipulado por um sistema. Esse sistema, ele cria os sonhos, né? O modo de vida ideal, e aí você vai sendo programado para acreditar nisso. E também tem os sistemas, né, atuais que querem se instalar, sistemas trevosos em que você vai ser controlado completamente
por agentes que não têm nenhum interesse em Deus. São pessoas que cultivam, pelo contrário, né, algo diabólico, certo? Mas você pode escapar disso tudo, né? E a porta da saída é você viver em serviço devocional a Deus, no tempo de Deus, regulado pela potência interna divina, caminhando sob a supervisão e o controle amável, amistoso de Deus em seu coração. E a pergunta que eu sempre falo é: por que você não se rende logo a Deus e se instala nessa posição de serviço devocional? É isso que Kapila Deva está querendo mostrar aqui. Por que você, né, Kapila fala, por que você não medita na minha forma, que está descrita aqui nesse canto 3, no seu coração? Né? Dhyana, né? Dhyana, antes do Samadhi, Dhyana. Meditação não significa meditar em algo vazio, ou imaginar assim, algo interessante. Não. Meditação significa meditar nos pés de lótus do Senhor Vishnu no coração, meditar nos passatempos transcendentais do Senhor Krishna, meditar no santo nome de Deus. Isso vai purificar a sua mente e você vai entrar em Samadhi. Você vai ficar num estado de êxtase interno, rejubilando-se no seu próprio eu. Porque quando você compreende que seu eu é uma parte integrante de Deus e que, por tabela, você é Deus em ação, co-criando com o divino tudo que você quiser, seja nesse mundo material ou no mundo espiritual, imagina, essa é a posição perfeita. Você é perfeito como é perfeito Deus no céu. Deus no céu é Deus no seu coração, né? Às vezes usa essa palavra céu para quem pode entender. Certo? Então, quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Quem tem olhos de ver, que veja. Quem tem entendimento, que use a sabedoria e se conduza nesse mundo conforme a vontade e o desejo de Deus. Prabhupada, ele está falando aqui no significado: todos têm medo das atividades do tempo. Porém, o devoto que sabe que o fator tempo é outra representação ou manifestação da suprema personalidade de Deus, nada tem a temer da influência do tempo. A frase Rupa Bedashpadam é muito significativa. É a influência do tempo que faz tantas formas se transformarem. Por exemplo, quando uma criança nasce, sua forma é pequena, mas com o decorrer do tempo, esta forma transforma-se numa forma maior, o corpo de um adolescente, e então depois num corpo de adulto. Da mesma forma, tudo é mudado e transformado pelo fator tempo, ou pelo controle indireto da suprema personalidade de Deus. Normalmente, não vemos nenhuma diferença entre o corpo de uma criança e o corpo de um adolescente, porque sabemos que essas mudanças devem-se à ação do fator tempo. Quem não sabe como o tempo atua, tem motivo para temer. Aqui, Srila Prabhupada termina esse significado, né? E esse exemplo aqui que ele colocou é muito interessante. Quando você é um bebê, né? Depois você se transforma numa criança, num adolescente, pode-se dizer que o seu corpo ele já foi mudado completamente. Certo? Quando você é um adulto, aquele corpo de adolescente, ele já não existe mais todas as células, todos os átomos daquilo que você chamava eu, né? O meu corpo material, ele já não existe. Vamos dizer assim, uma morte em vida. A cada 7 anos, tudo dentro daquilo que se chama a sua constituição corpórea é mudado. Então, basicamente, você está com outro corpo agora. Lógico que está sendo controlado pelo fator tempo dentro dessa programação de que tudo, né, pelo menos o ser humano, né, nasce como uma criança,
como um bebê vai para uma criança, adolescente, adulto, velho, e aí há uma degeneração de tudo que faz parte, né, da programação universal, e aí você abandona essa forma física e, dependendo da consciência que você abandonou essa forma, de tudo que você cultivou, né, na sua vida, você vai receber outro corpo específico de acordo com a sua vibração na hora da morte. Ou você vai para um determinado planeta ou universo, entende? Então a ideia é essa, né? E se você abandona esse corpo em serviço devocional, observando esses movimentos de troca corpórea, desde o estágio de bebê até o estágio de velho, você já não teme mais esse processo, porque você compreende que é assim que funciona a energia inferior material de Deus. E aí você morre pensando em Deus, por quê? Porque você, dentro da sabedoria e do amor, cultivou o serviço devocional a vida inteira, né? Você foi esperto, você realmente é a pessoa inteligente dentro desse mundo. Pessoa, né? O espírito. O corpo material, ele não é uma pessoa. A pessoa é você, o espírito, certo? Mas o que é o corpo material, as emoções e os pensamentos? Eles são chamados a personalidade. O que é a personalidade? Em grego, a personalidade é chamada persona. Persona quer dizer máscara. A máscara que você coloca sobre você, a pessoa, é o corpo. Mas como você se identifica com o corpo, você acha que o corpo é uma pessoa, mas não é uma pessoa. Ele é um instrumento energético que a sua pessoa, o espírito, a forma espiritual, usa para se manifestar nesse mundo, para evoluir. Ou agir, né, ignorantemente, achando que você é essa máscara. É disso que nós temos que nos libertar. Por isso você tem que conhecer a verdade daquilo que você é. E Deus, ele é a pessoa absoluta. Você é uma pessoa porque você é uma parte integrante da pessoa absoluta, o Senhor Krishna. Logo, nós não temos nada a ver com essa forma humana. E a forma humana que a pessoa absoluta nos apresenta, né, como o Senhor Krishna, também não tem nada a ver, assim, é a forma eterna de Deus. Se por coincidência a forma humana parece com a forma de Krishna, é porque, né, até isso Deus quis que experienciássemos, né, dessa forma, né? No mundo espiritual, todo mundo tem essa forma de aparência humana, porque todo mundo quer aparentar igual Deus, né? Essa forma eterna. Também em Vaikuntha Loka tem formas de 4 braços. Tem pessoas que adoram o Senhor Vishnu, né? Como a Devahuti fez, né? Ela adorou Vishnu, e Kapila Deva é uma manifestação, né, do Senhor Vishnu, e ela, lá no mundo Vaikuntha, tem o planeta do Senhor Kapila Deva. E Devahuti, ao sair desse planeta, foi para Vaikuntha Loka Dhamma, no planeta do Senhor Kapila Deva, que é Vishnu. Certo? Então lá também tem seres, né, com 4 braços. A forma igualzinha, né, igualzinha do Senhor Vishnu. Tudo isso é revelado nas escrituras. Mas aí, dentro da concepção humana, materialista, você acha estranho. Mas como assim? Eu vou ter 4 braços? Né? Temos que ir além desse limite relativo desse mundo para entender as coisas espirituais conforme são reveladas pelo Senhor Krishna. Por isso que no Bhagavad Gita Krishna está falando, se você entende essa minha forma que eu estou manifestando aqui agora, que não tem nada a ver com o comparativo humano, se você entende que todas as minhas atividades nesse mundo são espirituais, que eu que crio essa ilusão de que eu nasço, né, como Krishna, bebezinho, filho de Nanda Maharaj, né, de Yashoda, né, de Devahuti, de Vasudeva e Devaki, certo? Nascendo lá na prisão de Kamsa, que era o rei que queria matar Krishna para ele não acontecer nesse mundo, assim. Então toda essa história mostra, né,
Kamsa representa o falso ego. De modo que as pessoas materialistas são kamsas, diminutos, tentando sufocar, matar a suprema personalidade de Deus em seus corações. Porém, isso é impossível. Vai chegar um tempo da sua performance, vamos dizer assim, humana, que você vai ter que se render a Deus e se entregar a Ele completamente. Aí o espírito realmente, uau, agora eu compreendi. E por que não fazer isso imediatamente nessa forma humana, né? Se você pelo menos agora está recebendo a oportunidade de ouvir isso que está sendo falado agora através desse estudo que estamos tendo do Srimad Bhagavatam, que é a literatura que é a personificação literária de Deus manifesta nesse mundo material pela misericórdia de Deus. Tudo dado assim de graça para a gente, pela bênção de Deus, e as pessoas nem abrem, né, o Bhagavad Gita, nem se interessam em ler o Srimad Bhagavatam. Mas aí a gente tenta fazer, né, esse esforço de... Né, eu estou colocando agora todo o Bhagavatam no ar, então pelo menos você pode botar um fone de ouvido, fechar os olhos e ouvir eu narrar o Bhagavatam. Dessa forma, né? Então o Krishna ele fala, né, eu quero que meus devotos divulguem esse conhecimento. Esse é o melhor serviço devocional. Serviço que Krishna veio fazer pessoalmente nesse mundo, né? Ele veio manifestar os seus passatempos e revelar todo o conhecimento. Raja Vidya Raja Goyam Pavitram Idam Tamam Pratyakshavagavam Dharmyam Shushukam Kartum Avyayam. Bhagavad Gita é o rei do conhecimento, a sabedoria mais secreta, que está ali desde a criação. Krishna vem a esse mundo, fala ao Deus do Sol, inicialmente, esse conhecimento, e aí esse conhecimento é passado ao Filho do Deus do Sol. Tudo isso aí está explicado no capítulo 4 do Bhagavad Gita, e aí os semideuses vem criando toda uma cadeia chamada sucessão discipular, e no final as almas, né, distribuídas por todo esse universo vão implementando esse conhecimento no mundo para que os corações dispostos a voltar para a morada de Deus tenham pelo menos essa curiosidade de entender esse conhecimento e se associar com pessoas que já estão iluminadas em Krishna, passando esse conhecimento, essa energia, tentando criar entusiasmo nos corações que estão aí, né? Às vezes perdendo tempo, né? Perdendo tempo. Passatempo, né? Passatempo material e tem passatempo espiritual. Quando você estuda a vida de um devoto, tipo Srila Prabhupada, você está absorvendo um passatempo espiritual. Srila Prabhupada é o espelho, né? Krishna coloca algumas pessoas para exemplificar a vida espiritual, o serviço devocional nesse mundo, e temos que estudar a vida desses devotos, nos espelhar em suas palavras, adquirir a profundidade sábia da autorrealização deles, do que eles querem passar, para, né, termos isso que eu falei, estou falando o tempo todo, bom senso. Bom senso. Se você inicialmente não acredita em nada, não tem fé, você pelo menos tem que tentar. Como a gente falou, né, se a pessoa te oferece um torrão de açúcar e fala assim, experimenta que é docinho, aí você fala assim, não vou experimentar isso, eu não acredito que é doce. Você nem sabe o que é o doce, você nunca experimentou. Você nunca teve um gosto superior na sua vida. E aí, né, Krishna vem e nos oferece o Mahamantra, Hare Krishna, o Bhagavad Gita. São os doces, né? O néctar. É o néctar pelo qual a alma está sempre ansiando. Entrar em contato íntimo e amoroso com Deus. E quando você experimenta esse gosto superior, que é a associação com Deus dentro do seu coração, imediatamente você entende a sua posição, que não há nada mais a fazer, né? Sanatana Dharma. O seu dever ocupacional nesse mundo é servir a Deus, na sua posição relativa à sua influência, né? Pelos modos da natureza material,
Isso que se chama, né, a divisão em castas e ordens espirituais, Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra. Cada pessoa está numa posição de influência material e deve começar assim a executar o seu dever de acordo com a sua ilusão, vamos dizer assim, fazendo Deus o centro de sua vida, né? Dentro de sua capacidade, ela vai adorar a Deus e daí vai se purificar e vai atingir esse ponto de se tornar um Vaishnava. Vaishnava está acima do Brahmana, que é o modo, né, o quarto modo, o modo purificado da existência. Todo mundo está caminhando para isso. Logo, independentemente da posição que você esteja agora, até seja você mesmo, né, um assassino, um bandido, uma pessoa... Krishna fala, né, no Bhagavad Gita, mesmo a pessoa mais pecaminosa, um assassino, se ele se rende a mim, imediatamente ele já está classificado como um devoto puro em potencial. Certo? Porque a pessoa às vezes é um assassino porque ele vive nesse conceito materialista, cresce num ambiente nervoso, né, num ambiente onde a programação mental dele é matar, né? Ele não tem nenhum conhecimento, ele não tem associação com um devoto puro. Porém mesmo, né, qualquer pessoa que se associe com um devoto puro, imediatamente, né, esse é o poder do devoto puro, de despertar no coração de qualquer ser, seja taxado como certo, errado, bom e mal nesse mundo. A energia do devoto puro faz com que a energia daquela alma desperte, né? Por isso é dito que a misericórdia de um devoto puro manifesta a misericórdia de Deus, e a misericórdia de Deus manifesta a misericórdia através do devoto puro, onde essa associação traz, né, para a alma que está angustiada, vivendo nesse mundo, assim, acumulando muitas energias negativas, ela desperta. Então, o tempo, né, dentro do tempo que você vive nesse mundo, o tempo que você encontra esse conhecimento, ou uma alma elevada que te passe esse conhecimento, é o tempo mais importante que você vai ter na sua vida. Dentro de todo o tempo que você vive a sua vida material, os momentos mais importantes e relevantes ou valiosos é quando você se encontra com uma pessoa que passa para você esse conhecimento espiritual e que pede para você, para se ocupar imediatamente nessa plataforma de amor a Deus. O que todo mestre espiritual faz quando vem a esse mundo? Ele fala, amai a Deus sobre todas as coisas. Para que você aprenda, né, através desse amor supremo, a amar ao próximo como a ti mesmo. E aí você se torna um centro de compaixão. O amor de Deus ambulante nesse mundo, tentando levar essa consciência suprema para as almas que às vezes vão até te agredir, né? Ou crucificar, ou te xingar. Quantos devotos na rua, né, levaram cusparadas assim, ou agressões também de outras pessoas, de graça, assim, porque incomoda, né? Incomoda. Algumas pessoas não estão preparadas para sair da ilusão, elas estão tão condicionadas, tão programadas, e é isso que o sistema de trevas faz, ele coloca na cabeça, desde quando você é criança, né, todo sistema de ensino vai cultivando em você valores de acordo com eles querem que você pense. E aí você se torna um robô do sistema. E quando há um devoto puro agindo, isso incomoda muito o sistema. Por isso eles ocultam, né, todo o conhecimento espiritual do planeta Terra. Por isso eles querem que, quando eles veem, né, alguém manifestando a pureza daquilo que se chama religião ou religação com Deus, eles começam a difamar, a manipular, ou criam até mesmo situações onde incriminam, né, essa pessoa, porque eles são donos, né, da mídia, dos tribunais, dos juízes. É muito fácil você armar, né, essa é a palavra, nesse mundo, para cima de uma alma elevada que está falando a verdade. Certo? Até mesmo, né, essas almas que estão conectadas com Deus, elas são inimigos piores do que inimigos políticos ou econômicos.
porque eles estão difundindo a verdade. Então temos que entender que muitas pessoas aí que foram desqualificadas por esse sistema eram almas que estavam falando a verdade e que essa verdade acaba sendo manipulada, a pessoa acaba sendo difamada de uma forma, né, esperta pelo sistema, e essa pessoa ela é jogada de lado. Porém, devemos entender que quando Krishna atua como a potência da alma desse devoto puro, nada pode se aproximar dele, né? Quando realmente você está conectado com Deus, com aquela alegria, né, de viver, de passar esse conhecimento, o sistema de trevas não pode se aproximar de você, porque Krishna está diretamente no seu coração te protegendo. Imagina. E dizem, né, por isso que diz, se a maior ofensa que existe em todo o universo é quando você se indisponibiliza ou fala mal de um devoto puro, começa a julgar um devoto puro, a criticar. Quem faz isso está completamente perdido, né? Porque diz que Deus, ele nem liga que você fale mal dele ou que duvide da existência dele. Mas quando você ataca um devoto puro, a reação é imediata, né? Nas histórias do Senhor Chaitanya, né, tem até um caso que eu lembro aqui, que não lembro direito, mas a história é que havia um devoto puro e outra pessoa começou a falar mal desse devoto puro, assim, não deu 2 dias, ele caiu no estado de lepra, algo assim, uma doença que iria exterminar a vida dele, mas com muito sofrimento, né? Porque Deus é amor puro, porém ele não admite que esse amor puro manifestado pelos seus devotos seja incomodado por pessoas arrogantes, né, orgulhosas. E aí essa pessoa com lepra teve que ir lá humildemente se ajoelhar perante o devoto, pedindo perdão, né, porque uma pessoa dessa só pode ser curada pelo perdão do devoto puro. E mesmo porque o devoto puro nem estava assim, com raiva de ninguém, ele nem sabia, né, esse devoto, ele nem sabia que aquela pessoa tinha agredido, né? Mas aí essa pessoa explicou por que ele estava naquela situação. Logicamente, o devoto é amoroso, ele perdoa na hora, ele nem está se importando que alguém está falando mal dele, né? O devoto puro, ele está além dos elogios e das críticas desse mundo material. Ele segue a sua vida, né, fixo nos pés de lótus de Deus. O devoto puro, ele já é transcendental. Ele já está além do tempo, ele já está além esse fenômeno de que eu sou o corpo, que eu estou nascendo, que eu estou desenvolvendo, que eu estou envelhecendo, que eu estou morrendo. Imagina, o espírito consciente nunca fala isso. Eu estou nascendo, eu estou envelhecendo. Se você fala isso, significa que você está se identificando com o corpo material. Então, sempre que você se olhar, né, botar o seu corpo material diante de um espelho, você observe, isso aqui é um mecanismo biológico que estou usando nessa experiência material atual, dada pela misericórdia de Deus, para eu aprender a me libertar dessa energia material, e por isso todos os dias eu vou estudar, eu vou fazer uma palestra, eu vou, né, de alguma forma tentar, se eu não tenho habilidades assim, ou talentos específicos, eu vou ajudar as pessoas que estão seguindo, né, nessa missão de iluminar a humanidade. Por isso devemos prestar serviço submisso às grandes almas e fazer perguntas relevantes. Se, por exemplo, essa palestra que eu estou colocando aqui, você pega e coloca, copia e cola, né? Que eu estou falando, tudo que eu estou falando aqui é o Psho Kapila Deva que Krishna está falando. Eu não estou falando nada de minha interpretação, certo? Então, se você copia e cola, você está fazendo o serviço devocional. Se você não tem a potencialidade de falar uma aula dentro de uma sabedoria que você tenha cultivado durante anos, isso não faz ninguém melhor do que ninguém, certo? Você vai cooperar comigo, né? Colocando essa palestra em outros lugares, certo? Ou seja, às vezes você vai estar fazendo
algo muito maior do que eu, porque eu só estou falando, mas você está passando esse conhecimento, né, como se fosse você passando, você falando para todo mundo, só que através de outra pessoa. Mas como nós somos partes integrantes, né, de Krishna, eu e você somos integrados nessa missão do serviço devocional para todo, né, para todo esse tempo, essas circunstâncias, onde certas almas se ajustam ou se sincronizam a esse nosso trabalho humilde, né, de amor nesse mundo material, certo? Então vamos entender isso mais profundamente, vamos sair dessa maia, dessa matrix, não nos incomodar com as trevas, porque todas as pessoas que escolheram viver nas trevas vão receber as suas reações, imagina, é algo terrível, né, que as pessoas estão escolhendo por ignorância. E dentro da compaixão que temos, que desenvolvemos no serviço devocional, a gente tenta passar da melhor forma esse conhecimento para todo mundo, né? Apesar do Senhor Krishna explicar no Bhagavad Gita que esse conhecimento não deve ser passado para pessoas que não são devotas, não são austeras, que não querem participar do serviço devocional, também não deve ser passado para pessoas invejosas ou ateístas, pessoas que vão te agredir de graça, né? Imagina, se você quer passar o conhecimento de Deus e uma pessoa faz cara feia para você, ou te agride, ou faz ironia com você, imediatamente Deus no coração dela vai pegar pesado com essa pessoa, certo? Não é que você queira fazer isso, mas é uma coisa que o próprio Krishna fala, né? A ofensa a um devoto puro, né? Tenham muito cuidado com isso. A ofensa à pessoa que está praticando o serviço devocional puro nesse mundo completamente imerso na suprema personalidade de Deus, assim, com plena consciência, essa pessoa você deve, né, procurar se aproximar com muito carinho, com muita atenção e receber dessa pessoa o conhecimento necessário para você atingir também a posição dessa pessoa que você se aproximou, né? Todo mundo tem que se tornar um devoto puro em alguma vida e voltar para o mundo espiritual. Não estamos aqui vivendo nesse mundo material para sempre, né? É igual uma pessoa não vai viver numa prisão eternamente. A pessoa tem que se libertar da prisão e voltar para a sociedade saudável, né? Onde todo mundo compartilha, num aspecto fraterno, essa centralidade em Deus, certo? Então, como que você vai fazer uma programação, um tempo onde você vai ficar caminhando de cela em cela, né? A cela representa a forma, né? De cela em cela você vai ficar dentro dessa prisão, você não faz sentido isso. Tem que voltar para Deus. Deus vem à prisão material e mostra para todos os prisioneiros o que eles devem fazer para se libertar de suas celas e voltar para a sociedade livre, que é Vaikuntha Loka Dhamma, Krishna Loka Vrindavana, a morada espiritual de Deus. Espero que vocês tenham entendido isso. Situem-se no tempo divino e parem com essa coisa de se identificar muito com o corpo material e ficar aí temendo a morte ou o desconhecido ou o futuro temeroso que está dentro da sua imaginação de envelhecimento, né, dessas coisas todas que acontecem à máquina biológica. Se você estiver situado em serviço devocional com Krishna, você, não importa a fase da sua vida, néctar pura, né? Srila Prabhupada, quando ele estava abandonando o corpo material, ele estava, na hora da morte ele estava pregando, né? Vejam aí na internet um filme de Prabhupada. No momento da morte, ele estava pregando sobre Krishna, recitando versos do Bhagavad Gita, completamente consciente, né? Para o devoto, ele observa a morte acontecendo no seu veículo físico e parte de volta para a morada de Deus. É isso que vai acontecer com você. Mas se você abandonar o corpo inconsciente, né, todo esse mecanismo de angústia, de ter que voltar para outro ventre, né? Jesus ele falava assim, um cego que guia outro cego, ambos caem no abismo, né? Esse abismo é o ventre de uma mulher. Você volta para a situação de ter de novo que se confundir com um corpo, até que um dia, em alguma vida, você vai encontrar um devoto puro de Deus, né? Vai entender que Deus é Krishna
vai ler o Bhagavad Gita, vai se coligar, né, automaticamente com todos os mestres que vieram a esse mundo, assim, em suas diferentes filosofias, porque você vai estar ligado ao centro supremo da existência, Vishnu Krishna. E daí Devahuti, né, depois que Kapiladeva explicou esses versos a ela, né, o último capítulo mostra que ela atingiu essa posição sublime de consciência, praticando o serviço devocional ensinado pelo Senhor Kapiladeva, e ela voltou para o planeta de Kapiladeva em Vaikuntha Lokadama, que era o desejo dela, né? Tem gente que quer voltar para Krishna, e tem gente que quer voltar para Vishnu, ou para as encarnações relativas, né? Que elas têm experiências, né? A gente tem o exemplo de Hanuman. Hanuman queria voltar para o planeta de Ramachandra. Cada um, né? Essas histórias são assim. Mas Chaitanya Mahaprabhu lhe explica, né? O Krishna fala, você volte para mim, que eu sou o centro, eu que manifesto a Kapiladeva, eu que manifesto Nishinradeva, eu que manifesto, né, todas essas manifestações divinas que também têm planetas específicos em Vaikuntha. Então o Krishna, ele quer que todo mundo volte lá para Vrindavana mesmo. Vamos fazer isso aí, que é o ponto supremo do serviço devocional. Ok? Então espero que vocês tenham gostado. Um verso bem bacana para meditar, né? No que é o tempo. Realize isso. O tempo é Deus agindo na energia material. E lá no mundo espiritual é a eternidade que está agindo. Não tem essas divisões, né, de passado, presente e futuro. Lá tudo é eterno. E você é eterno, você é da natureza de lá, não é da natureza de cá. Então não se confunda com o tempo. Viva no tempo de Deus, na potência interna divina, né? Essa condução interna nesse mundo material. E relaxa, deixa o tempo acontecer no controle de Deus nesse mundo. Você vai perder esse corpo mesmo, não tem. E vai acontecer a perda exatamente dentro da sua programação kármica. Não adianta você ficar querendo se defender, ficar com muita saúde física, achando isso, elaborando várias teorias, certo? Você vai abandonar o corpo na hora que você tem que abandonar. Da forma que você tem que abandonar. Mas se você está com Deus, você entra no movimento da eternidade. E aí você escapa desse medo do tempo, conforme o Senhor Kapiladeva está explicando aqui nesse maravilhoso verso 37. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Haribol.